Desordens alimentares, se não tratadas de forma correta, podem se transformar em transtornos mais graves. No Brasil, pelo menos 10 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno. A anorexia representa 1% da população, enquanto a bulimia 2,5%. Esses transtornos são mais prevalentes em mulheres. Hoje no nosso episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles e a forma com que ele altera o estilo de vida e o impacto dele no nosso organismo. Olá, estamos aqui com o Conecta Med, seu podcast de saúde e bem-estar. Hoje a gente vai conversar com a doutora Juliana Simonetti. Ela é formada em medicina pela PUC Paraná, em psiquiatria no município de São José dos Pinhais, e ela é focada no atendimento de qualidade de vida, saúde mental e bem-estar social. Muito obrigada, Juliana, pela parceria, por vir aqui com a gente. Obrigada a você, Jéssica, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Juliana, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre transtornos alimentares e eu queria começar pela anorexia. O que seria esse transtorno? Então, a anorexia, ela é um transtorno alimentar que vai ter 3 aspectos centrais. O primeiro deles é que a paciente ou o paciente, eles vão ter um baixo peso. E a gente vai poder avaliar esse baixo peso através do IMC, que é o índice de massa corpórea. A gente vai avaliar que esse paciente vai ter um IMC ali abaixo de 18,5. Outras características que a gente pode avaliar é uma perda de peso de mais de 20% em menos de 6 meses, que é um período curto, né? E a gente também pode avaliar em adolescentes a dificuldade de ganhar altura, né? De chegar na estatura normal para aquela idade. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o paciente ele vai ter uma alteração de como ele se vê, uma distorção da imagem mesmo, da imagem corporal. Então, muitas vezes, o paciente ele vai se enxergar maior do que ele realmente é. Ele não vai se enxergar magro. Então, essa distorção da imagem corporal vai fazer com que ele chegue no terceiro aspecto, que é parar de se alimentar, né? Ou reduzir muito a quantidade ingerida. Então, ele vai começar a perder peso e vai ter todos os outros, as outras consequências da inanição, de não se alimentar. Então, basicamente, a anorexia tem esses 3 aspectos principais. E a pessoa tem fome, tem uma fome normal e só tem um medo, não se alimenta, ou acaba perdendo um pouco do apetite? Em geral, a pessoa, ela tem apetite sim, e ela faz um esforço muito grande para resistir, para não comer. Ela tem o apetite, mas ela não se alimenta. Ela restringe a caloria mesmo. E o que desencadeia essa anorexia? Tem algum fator, um componente genético, familiar? Da onde que pode vir? Quando a gente fala de transtorno alimentar, assim como boa parte dos transtornos mentais, a gente vai avaliar que é multifatorial essa causa, né? Então, sim, tem a parte genética. A gente sabe que é mais comum de ter anorexia se você tem um parente de primeiro grau, né? Pai, irmão, que tem a doença. Mas a gente também vê outros fatores. É muito comum a gente ver no consultório esses pacientes começarem a desenvolver o transtorno alimentar depois de algum evento estressante. Na anorexia, que a gente tem uma maior parte da idade mesmo ali, perto da adolescência, adulto, jovem, então pode ser qualquer fator estressante, como sair de casa, iniciar uma faculdade, alguma questão do relacionamento, também vai contribuir para que ele comece com o quadro. E outras questões, como a gente tem hoje em dia muito da mídia, daquela estabilização do padrão mesmo, assim, né? Tudo isso pode influenciar para que seja um gatilho para iniciar o transtorno. Eu acho que essa questão da mídia puxa muito o transtorno ser mais prevalente em mulheres, né? Acho que tem muito essa comparação nas redes sociais, com o corpo ideal, de modelos, né? Com certeza, tem uma pressão, muitas vezes, de um corpo irreal, na verdade, que a gente vai estar vendo ali, né? E quais são os principais sintomas que o paciente vai apresentar a nível de todo o corpo? O que pode acarretar? Os principais sintomas que a gente vai ver vão ser decorrentes da baixa ingesta calórica, né? Essa pessoa, ela realmente vai estar se alimentando muito pouco, né? Então, a gente vai poder ver o cansaço, a fadiga, a alteração do sono,
do cabelo, das unhas. Isso são, assim, aspectos principais que iniciam, assim, né? Mas a gente pode chegar a outros aspectos mais graves, né? Como alterações cardíacas, alterações gastrointestinais. A gente pode ter, por exemplo, arritmia, né? Porque os dados vitais da pessoa podem alterar. Então, a gente começa a ver bradicardia, ou seja, o coração começa a bater mais devagar. A pessoa pode passar por uma hipotermia, a temperatura do corpo mais baixa. Amenorreia, né? Não menstruação, a gente vê bastante nas pacientes femininas. Então, tem diversas características da não ingesta calórica mesmo. Né? Não tem nutriente, né? O metabolismo acaba baixando, é isso? Isso mesmo. E de complicação, assim, em que momento que isso pode... Já é preocupante desde o início, mas em que momento eu tenho que correr com o paciente? Pode levar à morte, um quadro mais grave? Pode sim. Na verdade, que essas alterações de dados vitais podem ser uma necessidade desse paciente ser internado, uma internação clínica, hospitalar, inclusive porque muitas vezes a resistência para se alimentar é muito grande, esses pacientes vão precisar de uma nutrição realmente dentro do hospital e da estabilização desses dados vitais, mas essas são as partes mais clínicas. A gente também tem que pensar que esse paciente tem um risco maior de suicídio e de outras características de transtornos mentais. Então, talvez numa emergência psiquiátrica, esse paciente também vai necessitar ser internado. Você falou de associação com transtorno mental. O que é mais comum de ver associado à anorexia? Qual tipo de transtorno vem junto ali? A gente pode ter os sintomas ansiosos e depressivos, isso, claro, pode evoluir mesmo para um episódio depressivo ou uma ansiedade generalizada, mas também é comum da gente ver os sintomas mais obsessivos compulsivos, né? Esses pacientes, eles têm um método de checagem importante, eles checam medida, checam peso, então eles podem desenvolver alguns transtornos mais relacionados às questões obsessivas compulsivas e também podem desenvolver sintomas psicóticos, né? Eu tava vendo um filme na Netflix, eu não lembro agora certinho o nome, eu acho que é O Mínimo para Viver. Eu acho que é uma história real fala de uma menina, assim, que extremo baixo peso, e ela é internada inúmeras vezes com outros colegas e chega em condições bem extremas mesmo, né? Então, é um pouco assustador, pode ser gatilho, né, para outras pessoas, e eu acho bom esses filmes, a mídia passar um pouco disso, né, dar um pouco mais da realidade. Sim, falando até em filme, a gente consegue ver no Cisne Negro, né, que é um filme que ficou bem conhecido, o extremo mesmo ali da anorexia, até chegando a causar sintomas de quebra da realidade, né, sintomas psicóticos ali em alguns momentos no filme, quando ela tem aquelas alterações ali do que é realidade, do que não é, isso pode chegar no caso disso, na anorexia, assim. E como que eu faço... Como que as pessoas ao redor percebem que a pessoa tem anorexia? Porque às vezes o paciente demora para saber que está doente. Então, às vezes quem está do lado acaba percebendo antes. Como que é essa percepção e o que a gente faz num primeiro momento para essa pessoa? A anorexia em específico, ela realmente... às vezes pro paciente é de uma maneira mais tardia mesmo que ele reconhece. Por ele ter essa distorção corporal, mesmo da imagem corporal, de não se enxergar daquela maneira, muitas vezes ele não consegue ver o prejuízo dessa perda de peso, né? Então isso realmente vai ficar ali pro familiar ou para quem está próximo, né? Então, assim, geralmente essas pessoas se isolam, começam a não realizar a alimentação com os familiares, comem de uma maneira bem devagar, colocam pouca quantidade no prato, né? Isso são dicas ali de que o paciente pode estar começando a desenvolver um transtorno alimentar. Com frequência, esses pacientes estão magros, né? E preocupados, às vezes, com uma parte do corpo que para os outros aparentemente está dentro do esperado. E aí os familiares, eles podem começar a perceber que tem alguma coisa de errado. E a primeira coisa é procurar um profissional, né? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para que daí do psicólogo vá passar para o psiquiatra e para ir para outras questões do tratamento que vão ser importantes, né? E falando um pouquinho de tratamento, o que a gente tem hoje em dia para tratar? Então, o tratamento da anorexia, ele é multiprofissional,
né? Sempre deve ser multiprofissional. Então, a gente vai precisar do apoio da psicologia, da psicoterapêutica mesmo ali para aquele paciente. A gente vai precisar de um nutricionista, até porque a gente tem que pensar que esse paciente vai estar talvez há muito tempo com uma pouca ingesta de alimento, né? Então, ele vai ter que fazer uma renutrição que vai ter que ser em etapas, né? Ele não vai poder começar a se alimentar tudo de uma vez. Exatamente. Então, ele é uma renutrição mesmo. Então, ele vai precisar de um nutricionista. E da parte psiquiátrica, a gente vai ter que avaliar se esse paciente tem alguma outra comorbidade, então sintomas ansiosos, depressivos, quaisquer que sejam, e a gente pode fazer uso de alguns medicamentos, né? Um deles é o olanzapina, que é um antipsicótico, que a gente às vezes usa, na verdade, para controlar alguns sintomas também, mas a gente também usa porque ele aumenta um pouco o apetite e facilita essa renutrição, né? E a gente pode usar alguns outros ansiolíticos para que a pessoa fique um pouco mais tranquila na hora da alimentação, porque a alimentação gera um estresse muito grande, né, para a pessoa. Então, para possibilitar que ela comece a se alimentar melhor. Né? Então, junta um agente contra a ansiedade e um que puxa também ali o aumento do apetite, para juntar as duas. Isso. Uhum. E em que fase eu interveria para internar esse paciente? Em que momento existe a internação ali dele? Tá. A internação clínica vai ser quando ele tiver essas alterações dos dados vitais ou quando esse paciente estiver num nível de desnutrição grande, né? Então, isso tudo é importante notar. E se ele tiver um médico que vai estar acompanhando também, ele vai fazer essa orientação. E quando a gente for identificar ideação suicida, sintomas psicóticos, isso também são critérios de internação para a parte psiquiátrica, né? Mas vai depender ali realmente do quão grave vão estar esses sintomas de inanição, da não alimentação, da desnutrição. E é muito variável, né, de paciente para paciente, mas uma média ali. Em quanto tempo o paciente fica internado? Quanto tempo é o tratamento? Tá. O tratamento sem a internação é muito prolongado, né? Uhum. O curso da anorexia, ela é muito variável para os pacientes, mas boa parte vai precisar de um acompanhamento por anos, né? Mas na parte de internamento, geralmente o internamento psiquiátrico varia ali entre 3 meses, depende do protocolo, né? A gente tende a fazer um internamento não tão longo, e da parte clínica até a estabilização mesmo das questões clínicas. Até para não ficar muito afastado da realidade, né? Isso. Por isso que acaba sendo um pouco mais curto. Uhum. E qual é a porcentagem de recidiva, assim? De parar o tratamento e a paciente voltar com os sintomas, voltar com a internação? Tá. A anorexia, ela tende, com um tratamento adequado, 50% dos pacientes remitem dos sintomas, né? Vão precisar de um acompanhamento, mas tendem a ficar bem em torno de 1 ano ali, né? 1 ano depois do tratamento, remitir. Em torno de 30% vão apresentar recaídas durante os anos, assim, né? E a gente vai ter aqueles pacientes que vão cronificar, né? Que vão levar isso para a vida adulta, né? Hoje a gente vê mais em consultório o início dos sintomas na adolescência e no início da vida adulta, mas mais para frente, em outras gerações, a gente também identifica e geralmente são quadros mais cronificados mesmo. A partir de quanto tempo eu posso considerar um quadro crônico? O quadro crônico, geralmente, a gente considera depois de 1 ano, assim, né? De tratamento mesmo. E a gente estava falando que acaba sendo mais incidente em mulheres. E qual a faixa etária ali? Geralmente, a questão ali dos 16 aos 20 e pouquinhos anos ali, né? Dessa questão do final da adolescência e início da idade adulta, né? Essa é a prevalência maior. E você diz que o paciente mantém um apetite, né? Mas acaba não comendo pela dismorfia ali corporal. Tem alguma fase em que isso pode mudar um pouco a chave, se tornar uma coisa compulsiva de comer muito, apesar de estar em sofrimento, comer muito? Uhum. A anorexia, ela tem subtipos, né? Ela tem o subtipo mais restritivo, que é o mais comum da gente ver na anorexia, mas a gente também tem a anorexia do subtipo mais purgativo, onde a pessoa pode ter alguns episódios de compulsão alimentar e usar de métodos compensatórios para fazer a eliminação dessas calorias. É menos comum, mas pode existir isso também, né? Falando um pouquinho de compulsão, queria agora puxar um pouco pro
outro lado, né? Que é a da bulimia. Queria que explicasse um pouquinho pra gente da doença. Então, a bulimia é outro transtorno alimentar que quando a gente vai estar começando a olhar o paciente, ele é um paciente diferente do paciente da anorexia, que ele geralmente é um paciente com um peso estável, um peso adequado ali, né, para ele, ou um sobrepeso. Esse é o paciente que a gente geralmente vê. E os aspectos centrais da bulimia é, como você falou, os episódios de compulsão alimentar, né, onde essa pessoa vai ingerir grandes quantidades de alimento em um curto período de tempo, geralmente menos de 2 horas. E o que os pacientes relatam é a sensação de perda de controle. Então, a pessoa começa a comer e não consegue mais controlar ali o que ela está comendo. Então, vão ter esses episódios e o paciente segue com um medo intenso de engordar, né? Um medo intenso de ganhar peso. Então, ele vai lançar mão mesmo dos métodos compensatórios, que são os métodos purgativos, que purgar é colocar para fora mesmo, assim, né? Geralmente o que as pessoas mais sabem realmente são os vômitos autoinduzidos, né? Que as pessoas, inclusive, elas podem ter os calos nas mãos de autoinduzir os vômitos mesmo, né? Isso é um sinal que ajuda ali a gente a identificar, né? Tá. Mas eles podem usar de outros métodos, né? Como o uso de laxantes, diuréticos, medicamentos para emagrecer, inclusive exercício físico, né? Quando a pessoa faz de uma maneira intensa, com uma sobrecarga realmente para eliminar aquela quantidade de calorias, né? E durante o ato ali de comer de forma compulsória, ela sente fome em todo momento e por isso que come muito? Ou não necessariamente? Às vezes ela tá comendo pela ansiedade ali, pela compulsão. Como que funciona essa sensação de fome? Não necessariamente ela tem fome para comer toda aquela quantidade de alimento que ela vai estar comendo, mas muitas vezes no momento ali que ela está fazendo aquela alimentação daquela grande quantidade, ela não vai perceber, né? E aí quando percebe já está com aquela sensação de estar passando mal, de ter comido demais, e aí vem toda aquela sensação de culpa, de vergonha, né? E esses episódios não necessariamente acontecem sempre, né? Eles podem acontecer de vez em quando, né? Tem mais prevalência entre alimentos mais salgados, alimentos doces? Tende a puxar para um lado, assim, essa... Não necessariamente, tá? Os episódios de compulsão alimentar, eles não têm tanto essa predileção. Isso a gente vê mais no comer emocional, assim, tá? Mas na bulimia, às vezes é comum deles contarem que fizeram pratos malucos, assim, né? De doce, salgado, uma mistura. Realmente não é tanto sobre a qualidade do alimento, ou sobre o tipo do alimento, mas sim sobre a quantidade. Meio que tudo que tem na frente ali vai puxando. E sobre o vômito, você disse que tem o vômito autoprovocado. Chega em algum momento que acaba vomitando pelo excesso de comida ou o organismo já não está mais acostumado a receber tanto alimento e já tem um vômito mais espontâneo? Sim. Essa pessoa, às vezes, por provocar esses vômitos de uma maneira tão frequente, às vezes ela fica com um hiperreflexo mesmo, e aí, às vezes, nem precisa de grandes quantidades, essa pessoa já vai estar, não necessariamente provocando, mas ela já vai estar com essa hiperêmese, com essa vontade mesmo de vomitar, até, às vezes, com quantidades pequenas, né? Tá. E esse ato de provocar o vômito pode fazer lesões ali, né? Na cavidade oral, boca, garganta. O que você vê no dia a dia, assim? O que pode acarretar? Pode acarretar alterações ali do esôfago, né? Essa pessoa vai estar forçando, vai estar aumentando a pressão ali. Isso pode ocasionar ruptura parcial, inclusive ruptura total, né? Isso pode ser bastante grave. Mas com uma certa frequência a gente vê esses pacientes serem encaminhados e às vezes quem faz esse primeiro diagnóstico ou talvez o primeiro pensamento sobre a possibilidade dessa doença é o dentista, né? Isso, na verdade, pode fazer corrosão dos dentes, pode facilitar cáries, pode ter outras alterações. Pelo suco gástrico ali? Que o dentista vai perceber, na verdade, e talvez ele possa orientar que esse paciente venha até o consultório realmente para avaliar melhor. E você falou ali dos sintomas ali da anorexia, de fraqueza por não ter alimento ali, não ter nutrientes. Na bulimia, dá tempo do corpo absorver ou também pelo vômito ser muito logo em seguida, assim, também fica com déficit? Quais os sintomas do paciente bulímico? Depende da intensidade, né?
esse paciente, se ele tiver essas purgações, né, esses momentos de vômitos autoinduzidos ou esse uso de medicamentos, né, de diuréticos, de laxantes, né, isso pode ter uma consequência grave, inclusive, não só da alteração da nutrição, mas como dos distúrbios hidroeletrolíticos, né. Então, esse paciente, às vezes, precisa ser internado para fazer reposição de algumas questões de sais ali mesmo, mas todos esses métodos compensatórios, de uma maneira mais frequente, podem causar prejuízos, inclusive levar a arritmias, convulsões e outras alterações. E como que fica pro pessoal em volta ali? Porque às vezes, na maioria, né, a pessoa vai no banheiro para vomitar e quem tá ao redor não percebe. Como que funciona? O que pode ser um alerta para quem tá perto ali? Da bulimia é um pouquinho diferente da anorexia, porque geralmente esse paciente ele tem um pouco mais de crítica sobre ele. Então, ele entende que esse método compensatório geralmente está errado, né? Talvez não tanto no início, mas ele é um paciente que chega mais em consultório por conta própria. Ele vê mais prejuízo, e ele também vê prejuízo que talvez às vezes ele esteja ganhando um peso, então isso gera uma maior preocupação, acaba levando mais ele ao consultório, né? Mas os familiares, eles podem notar que esse paciente, às vezes, os episódios de compulsão alimentar, os familiares podem notar, e podem notar, às vezes, que esse paciente sai correndo para o banheiro, tem outros hábitos de deixar de se alimentar com os familiares, às vezes por passar vergonha, por achar que está passando vergonha por esses métodos, o isolamento. Às vezes eles programam os episódios de compulsão, né? Então, às vezes eles compram as coisas, levam para casa e tudo aquilo é comido, às vezes no mesmo dia ou no segundo dia. Os familiares, eles podem começar a notar esses movimentos, assim, né? E acaba aparecendo também ali na fase da adolescência ou tem um padrão um pouco diferente? Mesmo padrão. Também quando a gente está falando ali fase do final da adolescência, início da vida adulta. E não sei se existe esse tipo de comportamento, mas, por exemplo, a pessoa comeu muito, se arrependeu, foi lá, provocou o vômito e ela acaba passando períodos muito prolongados sem comer ou tem compulsão muito recorrente, assim? Pode vir um período, não sei se a anorexia seria o certo, mas pode vir um período sem alimentação mais prolongado e depois voltar à compulsão? Geralmente, a gente pode ver que, inclusive, é um método compensatório o jejum prolongado, né? Então, os pacientes, às vezes, eles fazem esse episódio de grandes quantidades de alimento e aí, às vezes, eles entram com esse jejum prolongado para compensar. Então, segue sendo um método compensatório. Não é que eles não vão ter fome, mas vai ser uma coisa realmente pensada para compensar ali aquele episódio. E a nível cerebral? Existe redução de atenção, capacidade de aprendizado? Sim, nas duas, né? Tanto na anorexia quanto na compulsão alimentar. Às vezes por uma causa um pouco diferente, né? Mas na anorexia pensar que o teu corpo não está recebendo energia, né? Então o teu cérebro também não vai estar, né? E na compulsão alimentar você também vai ter períodos ali onde você vai estar tomando alguns outros medicamentos, fazendo coisas que não estão sendo saudáveis ali para o teu corpo. Então o teu cérebro também vai perceber isso. Então isso pode causar desatenção, falta de foco, alteração do sono, né? E aí isso vai virando uma bola de neve, porque daí você não dorme bem, no outro dia você tá mais desatento, então tudo isso pode evoluir, mas geralmente a gente vê que tem uma recuperação depois que o paciente está em tratamento. Então são sintomas reversíveis, geralmente, essa parte cognitiva. Ótimo. Queria que falasse um pouquinho agora do tratamento que a doutora citou. O tratamento da bulimia geralmente inclui a gente tem alguns medicamentos que a gente pode usar. Existem os antidepressivos, a fluoxetina é um deles. A gente sabe que nos primeiros meses de tratamento, ela tende a causar uma redução assim, do apetite, dos episódios de compulsão alimentar, né? Então, ela pode ser utilizada, mas a gente não vê essa eficácia na alimentação de uma maneira tão estendida depois de alguns meses, né? A gente também pode usar o topiramato, né? Que é um medicamento que ali vai
vai reduzir um pouco essa vontade, esse descontrole ali, né, dos episódios de compulsão alimentar. E aí a gente vai ter que avaliar esse paciente porque ele provavelmente vai ter outras comorbidades, né? Então a gente também vai ter que tratar essas outras comorbidades dependendo de quais forem elas, né? Mas hoje em dia a gente tem esses 2 medicamentos que a gente utiliza um pouco mais, tem outros que estão surgindo, assim, né? E o controle acaba sendo bom só com medicação? Não, né? Como a medicação, ela é uma parte só, e ela vai estar lidando ali com um circuito de recompensa mesmo que a gente tem, né, cerebral, não necessariamente ela vai ser o suficiente, né, para controlar realmente essa alimentação. Como os transtornos alimentares, eles têm esse fundo bem comportamental, né, é aí que entra toda a parte da terapia, da psicoterapia, para alterar alguns comportamentos mesmo disfuncionais. E em questão de internamento na bulimia, é tão prevalente quanto na anorexia ou não precisa tanto assim? Costuma ser menos frequente, né? Geralmente vai ser não tanto pelos episódios de compulsão alimentar, mas sim quando a pessoa ela realiza muito esses métodos purgativos com frequência. E aí vão ser aquelas consequências que a gente falou, seja dos vômitos, seja da desidratação, desses distúrbios hidroeletrolíticos, né? Não é tão frequente, mas pode acontecer. É bom a gente ficar atento, né, ao nosso redor, porque às vezes a pessoa ali está em sofrimento, muitas vezes não está tendo noção do que está acontecendo e a gente poder ajudar, né, quem está ali próximo. Sim, com certeza. E, Juliana, agora a gente vai com o nosso quadro, tá? Que é Não Deixe Pra Depois. Juliana, qual hábito saudável, pode ser qualquer coisa, que você pratica no seu dia a dia e quer passar de dica pro pessoal de casa? Não deixe pra depois. Olha, acho que são alguns que a gente tem que ter em mente, assim. Importante tentar cuidar da alimentação, né? Fazer exercício físico, que todo mundo sabe que é não só bom pro corpo, mas pra mente também, né? Dormir bem. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm deixado de fazer um pouco, que eu percebo, têm deixado pra depois, né? Que é ter uma boa noite de sono. E o mais importante, eu acho que é você conseguir introduzir ali no teu dia a dia algum momento de prazer, que eu vejo as pessoas vivendo muito pro final de semana, né? E o final de semana é tão pouco ali na nossa semana, no mês, no ano. Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho, alguma atividade que seja boa para você no teu dia a dia, eu acho que isso é qualidade de vida mesmo. Carregar toda semana em 2 dias do fim de semana não bate a conta, né? Não bate, realmente. Obrigada, Juliana, pela participação, por solucionar nossas dúvidas aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você, Jéssica. Obrigada ao pessoal de casa. Se gostou, curta, compartilha e até o próximo episódio.